Então, pessoal, começando oficialmente a aula de 3 de agosto, né? A gente vai continuar a falar sobre ciclo de vida do produto. E na aula passada a gente estava falando sobre. Eu dei mais ou menos uma geral do que é o ciclo de vida do produto, usamos os celulares como exemplo, né? E algumas outras coisas. E hoje a gente vai continuar. Eu vou abrir aqui uma apresentação para vocês, tá? Quer falar alguma coisa, Ellen? Não, Pro. Tá ligado o microfone. Vamos ver se abre aí. Eu tenho que descobrir um jeito que abre a tela e eu consigo ver vocês e a tela. Eu estou sempre, ou eu vejo vocês ou eu vejo a tela. Aqui a gente está, deixa eu ver, ciclo de vida do produto. A gente falou na aula passada, deu uma geral, né, no que é o ciclo de vida do produto, ou o CVP, que a gente fala bastante aí nos livros, né? A ideia de que um produto surge no mercado, ele é lançado, ele cresce, ele amadurece e ele decresce ou ele morre, né? E desaparece ou quase desaparece em alguns aspectos, né? Em termos de vendas, porque ele é substituído por outro ou porque ele deixa de ser consumido pelo consumidor por alguma razão ou porque existe uma tecnologia mais avançada, né? Então a gente foi conversando sobre tudo isso. As fases, então, de um produto, né? Introdução, crescimento, maturidade e declínio, e é isso que a gente vai começar a falar hoje, dessas fases aí mais especificamente, né? Cada uma delas. Aí eu falei sobre o que é o ciclo de vida do produto, né? E os desafios para cada uma dessas fases. Então, a gente tem características específicas para cada fase e tem estratégias específicas para cada fase dessas, né? E é isso que nós vamos avaliar hoje no sentido de o que são características. É tudo aquilo que você consegue olhar uma determinada fase ou uma determinada coisa ou um objeto, né? E você, avaliando esse objeto, você vê o que ele tem de diferenciação de outros objetos ou de outros períodos, e aí você consegue determinar em qual período que aquele produto está, né? Então, é interessante nesse aspecto. A gente falou também sobre por que, né, alguns produtos desaparecem do mercado, né? O que acontece em relação a esse desaparecimento, né? E a principal, acho que as duas principais a primeira são as novas tecnologias. Então você normalmente os produtos eles são substituídos por outros produtos tecnologicamente mais modernos ou que fazem mais coisas ou que permitem que a gente abarque mais benefícios em um determinado produto, como foi o caso dos telefones para os celulares, né, que teve aí uma dimensão muito maior de uso, né? Hoje um celular é um mini computador, né? A gente nem pode mais chamar ele de telefone, de tão moderno que ele é. E a outra situação é a mudança de comportamento do consumidor. Então, se um consumidor, depois de um determinado período, começa a pensar diferente sobre determinados consumos, isso também faz com que o produto muitas vezes fique obsoleto, quer dizer, ele desapareça do mercado por falta de comprador. Por exemplo, produtos que geram muito lixo. Hoje a gente tem uma sociedade muito mais consciente em relação a isso, então, se um produto gera muito lixo, ou se aquele lixo não é reciclável, ou se o produto não é biodegradável, ou se faz mal ao meio ambiente, a gente começa a repensar se a gente, enquanto consumidor, é responsável, né, consome aquele determinado produto ou não. Então, existem várias razões aí para que um produto entre na obsolescência, que a gente fala, né? Que ele fique obsoleto e que ele seja substituído por outro produto no mercado. A gente vai falando sobre isso durante a aula, isso vai ficar bastante claro para vocês, tá? Tá aparecendo as lâminas aí para vocês? Eu nem perguntei.
Sim, prof. Prof, a Dani Aparecendo um gráfico pediu. agora? Sim. A Dani Então, pediu do link, posso mandar lá? Oi? A Dani pediu do link, posso mandar lá ou não? Dani pediu o quê? O link da aula, posso mandar Pode lá? mandar, ela não tá. Pode mandar, ela não tá. Não conseguiu entrar? Pode Não. mandar, sim. Pode mandar que eu já aceito ela, tá? Esse gráfico aí, pessoal, ele explica assim de uma maneira bem simplória, bem simples, como funciona o ciclo de vida de um produto, tá? Então, para vocês entenderem, nós temos aqui a introdução. Vocês veem quando eu passo a setinha? Sim, prof. Então, ótimo. E daí já me ajuda aqui. Nós temos a fase da introdução, que é a primeira fase quando um produto aqui sai do zero, né, e é lançado no mercado. Aí a gente tem a fase do crescimento desse produto no mercado, a fase de maturidade, que é quando ele alcança aí um nível de vendas que ele não muda mais muito, ele permanece mais ou menos nessa quantidade de venda ao longo do tempo, e depois o produto eventualmente entra em declínio, né? Ele começa a vender cada vez menos até que ele desaparece do mercado. Eu queria observar uma coisa nesse gráfico aqui para vocês. Está vendo que de um gráfico para o outro, eu marquei duas palavras aí? Vendas e tempo, né? Então, o gráfico do ciclo de vida do produtos, ele está relacionado à quantidade de vendas, aqui subindo, né? Em relação ao tempo que aquele produto se encontra no mercado, né? Então, o ciclo de vida de um produto é sempre quantidade de venda em relação ao tempo que ele está no mercado. É dessas duas formas que a gente avalia, tá? Então, você tem como se fosse um gráfico aqui, a venda ela vai oscilando, subindo ou descendo ao longo do tempo, e aqui você vai calculando meses, dias, anos, né, para você saber como é que esse gráfico vai se comportando em termos de venda ao longo do período, tá? Eu poderia fazer um outro gráfico substituindo vendas por outra característica ao longo do tempo do produto? Poderia, né? Eu poderia analisar esse gráfico, por exemplo, em relação aos seus concorrentes, como ele se comporta, mas para a gente avaliar ciclo de vida do produto, a gente sempre pega essas duas variáveis, tá? Que é a quantidade de venda do produto ou de lucratividade, né? E o tempo em relação a essa venda. Então, essas fases do ciclo de vida, elas estão instaladas dentro de um período de tempo. Se nós fôssemos comparar, é como nós pegarmos um ser humano que ele tem a fase lá em que a mamãe está grávida e aí ele nasce, né? Ele é introduzido na vida, ele tem uma fase de infância e adolescência, que é a fase de crescimento. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. E tem a fase de maturidade, depois ele envelhece, entra em declínio e eventualmente, ou lá no final, né, obrigatoriamente, porque ele não criou ainda nenhuma nenhum elixir da longa vida, então nós vamos morrer lá quando nós envelhecermos. Então, se nós fizermos um comparativo aí para vocês terem uma didática, é pegar o corpo, o ser humano e comparar ele a um produto no mercado, né? Ele vai ter a fase de introdução, né, de que ele nasce, que ele é lançado no mercado, que ele vem para a vida, ele tem uma fase de crescimento, né, de infância e adolescência, a fase de maturidade, e depois ele vai envelhecer e vai sair do mercado, né? Então, são essas características que a gente tem que guardar bastante aí em termos do ciclo de vida do produto. Cada fase dessas aqui, pessoal, tem características específicas, né? Um produto na fase, se nós pegarmos, por exemplo, a variável aqui, uma variável, deixa eu pegar aqui, propaganda, tá? Como é que uma propaganda se comporta ao longo do ciclo de vida do produto, tá? Então, na fase de introdução, eu preciso fazer muita propaganda,
porque esse produto ele ainda não é conhecido no mercado. Então, se um produto tem muita propaganda na televisão, você pode avaliar que ou ele foi lançado ou ele foi relançado naquele período no mercado, porque ele tem a obrigatoriedade, ou ele tem a função aí na hora da propaganda de chamar a atenção do consumidor e se apresentar, mostrar que ele existe, que ele está ali e já se dirigir para aquele segmento para o qual ele foi criado. Então, se tem uma propaganda nova na televisão, você pode apostar que aquilo ali é lançamento, né? Foi lançado alguma coisa diferente daquele produto no mercado. Depois você pega a propaganda na fase do crescimento de um produto, né? Você ainda investe muito em propaganda, mas não é mais como na fase de introdução, né? Você já começa a equilibrar um pouquinho o teu investimento em propagandas quando você está crescendo no mercado, né? Crescendo em vendas. Quando você chega na maturidade, a maioria dos produtos que estão em maturidade, eles fazem propaganda, mas não é o ano todo. Vamos pegar a Coca-Cola, por exemplo. Eu gosto muito porque é um exemplo que vocês conhecem bem enquanto consumidores, tá? Você pega a Coca-Cola, vocês acham que ela faz propaganda o ano inteiro? O que vocês observam assim, na lembrança de vocês? Acho que não faz, prof, mas não é diariamente, porque assim ela já é bem marcada, né? Então, assim, se ela fizer uma vez num horário que seja horário nobre ali, indiferente da, do canal, já fica gravado na cabeça das pessoas. Então, ela não tem necessidade de ficar ali martelando, né? Mas que ela é feita, né? Tipo, os Natal, outdoor tem por todo canto. Natal, Daiane? né? Natal. Natal? Um produto, quando está na fase da maturidade, pessoal, ele normalmente uma coisa que a Daniele falou, né? É o produto que já está bem marcado. O que isso é bem marcado? Ele está na fase de maturidade, todo mundo conhece, né? Você só não compra se você realmente não gosta do produto, mas você conhece tudo sobre ele, você conhece as características dele, você sabe se ele faz bem, se ele faz mal, quando faz bem, quando faz mal, né? Todas as características do produto você conhece. E uma coisa que a Daiane falou, eu vejo no Natal. Por quê? Porque produtos na fase de maturidade escolhem períodos do ano em que é importante para eles fazer propaganda. Eles não fazem o ano inteiro. Então, você pega lá uma Coca-Cola da vida, ela é tão marcada, como diz a Daniele, que você acha, enquanto consumidor, que você ouve a propaganda da Coca-Cola todo dia. E, na verdade, você ouve algumas semanas por ano. Então, lá no Natal ela faz propaganda. Sim, porque ela quer chamar a atenção ao consumidor dela para o período de festas. E, muito provavelmente, ela vai lançar algum produto novo quando ela faz essa campanha, né? Ou ela está puxando lá para aquele consumo daquela Coca-Cola de 3,5 litros lá, tamanho família, porque é um período em que ela vai consumir, ou ela está lançando um produto novo, ou ela está dando enfoque em uma linha de produtos diferenciada, ou ela está lançando uma promoção diferente, né? Junte 5 tampinhas de Coca-Cola e troque por uma garrafinha, né? Ou coisas assim, para ela fazer Ou tipo uma aquela de 1 chamada. litro, né, prof? Oi? Aquela de 1 litro, se você leva o seu casco, você paga menos da metade do preço. Isso, então tudo isso são chamarizes que elas vão fazendo ao longo do tempo por alguma motivação. Por quê? Porque está na fase de maturidade. Não ia mudar nada se a Coca-Cola ficasse o ano inteiro gastando com propaganda, com mídia, ou se ela só mantém, que é o que ela faz hoje. Porque um produto em fase de maturidade não precisa dessa propaganda constante. O consumidor já lembra desse produto de uma maneira natural, porque durante muitos anos essa marca trabalhou a cabeça do consumidor, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre, eu não sei se eu falei para vocês no ano passado sobre a Bombril e a Solan. Mas tu deu uma pincelada assim sobre eles.
Então, esses são exemplos a Bombril, por exemplo, ela ficou, acho que uns 2 anos sem entrar na mídia. Ela não podia fazer propaganda porque ela teve um problema com impostos e aí ela sofreu uma auditoria. E aí, ao invés do consumidor perceber que ela não estava mais fazendo propaganda, a gente nem percebeu, porque ela está numa fase de maturidade tão forte que na memória do consumidor é como se a Bombril continuasse fazendo propaganda, né? Então, ela ficou durante muito tempo fora da mídia e não perdeu em nada em vendas. Por quê? Porque havia sido feito anos anteriores, durante muito tempo, na fase de crescimento, essa coisa muito forte em termos de propaganda, né? Então, fase de maturidade, você faz manutenção da tua propaganda. Você vai vendo as vendas, quando você percebe que baixa um pouquinho, você lança uma campanha. Ah, subiu de novo, vai, baixa um pouquinho, lança outra campanha. E aí você vai indo e você vai monitorando as tuas vendas para ver se você precisa criar uma campanha diferenciada ou não, né? E marcas maduras aproveitam muito, por exemplo, grandes eventos. Então, se você é uma marca internacional, você vai aproveitar grandes eventos internacionais, como as Olimpíadas, a Copa, ou algum outro evento de grande magnitude, shows, o próprio Carnaval no Brasil, que é um evento de magnitude mundial, né? Essas marcas escolhem esses eventos para ter uma grande visibilidade. Por quê? Porque muitas vezes você patrocinar um evento como esses dá muito mais resultado em termos de visibilidade do que ficar na televisão ou nas redes sociais o ano inteiro, né? Para fazer essa diferenciação na cabeça do consumidor. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. E quando está na fase de declínio, você percebe também que não adianta você fazer propaganda que o consumidor não compra mais o teu produto, né? É aquela fase em que você já está sendo substituído por uma tecnologia melhor, ou que o consumidor já mudou de ideia em relação ao uso do teu produto, e aí você pode bombar as redes, bombar a televisão, bombar todas as mídias de propaganda, que isso não vai surtir efeito em termos de vendas. Aí você percebe que aquele produto já está em declínio, né? Independente do que você faça, é muito difícil você reverter um produto que entra na fase de declínio para que ele volte a estar na fase de maturidade, né? Existem algumas estratégias, a gente vai ver nas próximas aulas, mas um produto, dependendo da razão pela qual ele entra em declínio, ele não consegue mais voltar ao mercado, né? Tem que criar uma fórmula muito diferente para poder dar certo, né? O que muitas empresas fazem na fase de declínio? Mudam de foco, vão produzir outra coisa, né? Mas aí quem volta ao mercado é a marca e não o produto. Depois eu vou falar um case que eu vi essa semana, assim, que eu achei bastante interessante, né? E que cabe muito bem aqui dentro da ideia do ciclo de vida do produto, tá? Então, nós temos aí no nosso gráfico as 4 fases, né, de um produto no mercado, que é a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio, tá? Pessoal, vocês perceberam que aqui cada fase dessas, ela não tem o tamanho igual, tá vendo? O tempo muda. Dá para perceber aí no gráfico? Sim, prof. Por que isso acontece? Porque a cada fase, o período de tempo de cada fase não é fixo. Eu posso ter uma fase de introdução no produto que dure décadas, como eu posso ter a fase de introdução no produto que dura uma semana, e ele já passa para a fase de crescimento. Por que essa disparidade? Porque dependendo do que você investe no lançamento, e dependendo da verba que você tem lá no começo para a mídia, você vai alavancar suas vendas muito rapidamente, né? Ou não. Então, tem, por exemplo, empresas que preferem lançar um determinado produto no mercado e ir crescendo gradativamente, porque não vão investir toda a sua verba em mídia muito rapidamente,
e vão ganhando esse mercado gradativamente. Então, essa fase de introdução, ela vai ter um período mais longo, né? Ou empresas que simplesmente resolvem estrategicamente investir uma grande parte do seu investimento, aí, fazer uma grande parte do seu investimento já na fase de introdução, para logo alavancar as vendas e ir para a fase de crescimento. Então, depende da estratégia que você quer adotar, né? Eu vou dar um exemplo aqui em relação a essa questão de quanto dura cada fase, né? Antes disso, deixa eu falar, terminar de explicar ali a Coca-Cola, por exemplo. A gente viu lá na aula, quando eu falei sobre marcas, na aula especial lá, a Coca-Cola tem 128 anos e ela está em sua fase de maturidade. Então, vocês imaginam que pelo menos uns 40 anos ela está nessa fase de maturidade. Então, ela da fase de introdução para a fase de crescimento e de maturidade que ela está agora, várias décadas, né, para que ela saísse de uma fase e fosse para outra, né? É lógico que a realidade era diferente. Há 128 anos atrás, um produto para se tornar mundial era algo quase impossível. Por isso que também demorou mais, né? Não tinha televisão, não tinha outdoor, o sistema de gráficas era algo bastante primitivo ainda, né? Nos primórdios. Você não tinha embalagem adequada, você não tinha marca nas embalagens, então foi todo um processo. Se nós pegarmos a evolução da Coca-Cola, por exemplo, enquanto embalagem e marca, a gente, e da Pepsi também, a gente consegue contar a historinha do ciclo de vida de um determinado produto no mercado, porque as dificuldades que esse produto vai enfrentando também tem a ver com a tecnologia disponível naquele período, as dificuldades e também as facilidades, né? Então, hoje, por exemplo, você lança um produto no mercado, se você fizer uma campanha casada com televisão, com redes sociais, com rádio, com outdoor, colocar em algumas revistas que ainda são referência, e principalmente trabalhar a mídia espontânea, que é transformar o teu lançamento ou o teu produto em jornalismo, você consegue, em um curto espaço de tempo, se tornar conhecido e reconhecido pelo consumidor, né? Talvez, no primeiro momento, ele não escolha você em função de que ele já use algum produto e que você é o concorrente, mas se você está lançando um produto novo que ninguém tem no mercado, é muito provável que essa tua comunicação em massa consiga convencer esse consumidor rapidamente a experimentar aquele produto, né? Mas tudo é uma questão de estratégia ao longo do tempo. É muito difícil você cair no gosto da grande maioria dos consumidores da noite para o dia, né? Você tem que ter aí uma fórmula muito milagrosa ou ter muita sorte para que isso aconteça, né? Não é algo muito comum que aconteça isso, de uma marca ou de um produto ser reconhecido da noite para o dia e pular aqui da fase de introdução, em que as vendas são baixas, né, para uma fase de crescimento em que as vendas começam a crescer muito rapidamente, né? Vamos para as características, para vocês entenderem um pouco isso melhor, né? Então, por exemplo, na fase da introdução, aqui está ela, nossa fase aqui, deixa eu marcar ela mais. O prof, eu procurei esse slide no nosso RA, não está ainda disponível? Tá, desde a aula passada. Não está lá para vocês? Não achei. Eu coloquei aula 27 de julho e no outro ícone está material, né? Ciclo de vida do produto. Aula 1. É da semana passada, tá? Essa apresentação ela é bem comprida. Eu deixei ela inteira para vocês não se perderem aí para a hora da prova. Então, vamos lá. Estamos na fase de introdução do produto. A gente chama de mercado latente, né? O que é um mercado latente? É quando você consegue olhar um produto, peguem as nossas aulas de segmentação, né? E consegue ver que existe um mercado
para esse produto que é só você ofertar que ele vai querer esse produto, porque esse mercado já busca esse produto, né? O mercado tem essa necessidade e você está oferecendo uma solução para essa necessidade, né? Então, isso a gente chama de mercado latente, né? Aquele mercado que você sabe que se você lançar aquele produto, ele vai comprar, porque ele está precisando desse produto, né? Quais são as características dessa fase de introdução, né? Esse produto, primeira coisa, você tem que compreender para quem esse produto é destinado. Se ele é para um nicho, né, que é aquele pequeno grupo de consumidores, se ele é para um segmento, que é um grupo maior, ou se ele é um produto de massa, que ele é direcionado para uma característica não específica de consumidores. Isso aí, vocês estão lembrados dessa aula, né? Estão lembrados dessa aula de segmentação do semestre passado? Calma, prof, hoje é o segundo dia. Nós estamos assim, sabe, né? Então, vamos Fase lá de de adaptação. novo, né? A primeira coisa na introdução, você tem que saber para qual público você está dirigindo o teu produto, tá? Para qual segmento, né? Então, ou ele é de massa, quer dizer, você não tem uma característica muito específica, então você não tem muito foco de quem é o teu cliente, ou ele é segmentado, você já sabe dirigir para quem você está fazendo aquele produto, se é para homens, para mulheres, para jovens, para crianças, para classe A, classe B, classe C, né? Ou um nicho, né? Que é o pequeno grupo que você vai lançar aquele mercado. Então, a primeira coisa, para quem que eu estou dirigindo esse meu produto, tá? Segunda coisa, você pode aproveitar o lançamento de um determinado produto e não lançar só um, pode aproveitar e lançar 2, né? Ou até uma linha de produtos para você aproveitar aquela mídia que você está lançando, aquele espaço, né? Que você está investindo no mercado e na mente do consumidor, né? Então, essas características aí num primeiro plano, né? O que acontece numa fase de introdução? Deixa eu copiar aqui para vocês verem que a gente ainda está falando sobre isso. Inserir. A gente vai montando a aula aqui ao longo no andar da carruagem, né? Primeira coisa da fase da introdução. O lucro é negativo ou baixo em função do baixo volume de vendas e das grandes despesas com distribuição e promoção. Eu estou aqui, tá, pessoal? Tá vendo minhas vendas aqui embaixo? Fase de introdução, vendas, poucas vendas. Isso significa que eu vou ter mais despesas do que receitas. Então, um produto na fase de introdução, ele não vai te dar lucro. Quando muito, ele vai empatar. Por quê? Porque você está investindo muito alto em propaganda, né? Você está investindo muito alto aqui com promoção, com distribuição. Pega os 4 P's lá do semestre passado, né? Eu preciso fazer propaganda, eu preciso trabalhar o ponto de venda, eu preciso organizar o meu canal de distribuição, quer dizer, onde é que eu vou vender esse meu produto? Ah, ele é de varejo? Então, eu tenho que alcançar a maior quantidade possível de varejo. Isso tem um empenho e um tempo, né? Você não consegue fazer isso tão rapidamente assim, a não ser que você já tenha uma linha de produtos, e aí você aproveite toda essa distribuição e essa promoção que você já tem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Se a Lara ou a Frimeza quiserem lançar um novo produto, o grau de dificuldade dela vai ser diferente de uma marca desconhecida lançar o mesmo produto, certo? Vocês conseguem compreender isso com facilidade? Por que isso acontece? Porque uma Lara e uma Frimeza já tem. A Frimeza, se eu não me engano, já passou de 400 produtos no seu mix, né? Se ela criar mais um ou mais uma linha, ela vai vender com os mesmos vendedores,
ela vai colocar nas mesmas praças, ela vai utilizar o mesmo catálogo e o mesmo processo de venda, né? Ela vai ter o mesmo sistema de comercialização, ela não precisa sair do zero, porque ela já tem isso no mercado, ela só lançou mais um produto novo. A Lar, a mesma coisa. Agora, se a marca X da esquina lançar um produto no mercado, ela vai ter que fazer tudo isso, né? Onde é que eu vou vender meu produto? Quem são os vendedores que vão vender? Eu tenho que formar uma equipe de vendas para vender. Aí eu vou ter que abrir praça, né? Eu vou ter que buscar onde vender o meu produto. Eu vou ter que fazer catálogo, vou ter que fazer site, vou ter que fazer Facebook. Por quê? Porque eu não tenho nada, né? Eu ainda não desenvolvi nada. Eu tenho que fazer propaganda de televisão. E quando você pega marcas famosas, a Lar, Frimeza, Nestlé, Paraty, a Ninfa, às vezes eles lançam novos produtos e não fazem propaganda nenhuma. Aí você chega lá no PDV, está do lado do produto que ela sempre vende, o produto novo, com alguma promoção, algum cartazete especial ali, e aí você olha e fala, nossa, a Lar lançou um produto novo, vou comprar, vou experimentar. A Frimeza lançou esse produto, não sabia, olha, essa linha de queijos aí, que bacana, não sabia que existia, vou comprar. Por quê? Porque você já conhece a marca, você já confia na marca, você já conhece a embalagem, isso facilita a vida das marcas que já existem no mercado, né? Por isso que a gente fala que uma marca que é grande, é fácil para ela continuar grande e ficar ainda maior. Uma marca que ainda não é conhecida no mercado, ela tem um esforço redobrado, né? Um esforço muito maior do que as marcas que já são conhecidas. Aí, Ô, lá na prof, fase de intro... Oi? um exemplo, aquele suco novo que surgiu, Viva Feliz, sabe? Sim. Lá Oi, no Débora, seja mercado. bem-vinda. Ele é tipo um tampico, né? Mas só que ele é Sim, super natural. eu O que que compro ele. acontece? Como eles não fizeram muita propaganda dele, porque assim, se você for ver, o marketing dele não é muito forte. Não, Principalmente lá no mercado, vence tudo. Por quê? Isso que ele é da Garoto. Mas o pessoal não sim. associa que o suco Viva Feliz é da laranja pura e é da Garoto. Eles vão e vão lá no Del Valle, vão nos industrializados, ou que seja no Tampico, que é um pouco mais ácido, porque é mais conhecido. Então, é um suco que meio que está caindo. E Mas é se eles excelente fizessem a uma qualidade. propaganda, sabe por quê? Porque as pessoas relacionam Garoto com outro produto. Qual é o produto da Garoto? Choco, né? Chocolate, né? E suco natural da Garoto, né? Ela resolveu segmentar, né? Ela resolveu abrir uma outro leque de produtos, mas ela não é conhecida como produtora de refresco, de suco, de refrigerante, de refrigerante ou de suco natural. Ela é conhecida como marca de chocolate, né? Então, ela, neste caso, ela começa não do zero, porque ela utiliza o mesmo canal de comercialização, os mesmos PDVs, mas ela tem que fazer essa propaganda para correlacionar a marca dela com um novo produto no mercado, porque é um novo segmento, né? Ela está lançando um suco natural, que é algo que ela não faz normalmente. Então, ela tem que fazer esse trabalho, né? Esse Viva Feliz, ele não é... A Garoto não é da Coca-Cola hoje? Dá uma pesquisada aí, Dani, na internet, já que a gente está disponível. Eu acho que Eu o tô Viva com ele Feliz aberto aqui. Só está um aberto. pouquinho. Tô. Procura aí se não está a Coca-Cola assinatura aí. E é um suco muito bom. Eu compro ele. A Garoto é da Compro ele. Coca-Cola. Olha, tá vendo? Isso. Então, qual que é a correlação? A correlação errada está ali. Não é o foco na Garoto, é o foco na Coca-Cola. Se a Coca-Cola botar lá um cartaz, experimente o novo suco natural da Coca-Cola, pode apostar que vai começar a vender mais. Tá tendo um errinho de foco ali. Talvez seja até um experimental da Coca-Cola, do tipo, como se comporta sem a minha assinatura, como se comporta com a minha assinatura, né?
ou eles vão mudar a estratégia quando verem que não está dando muito certo. Porque está dando prejuízo, né? Esse suco, ele pode ser conservado, se eu não me engano, pelo menos lá no mercado, a validade dele é de 6 dias. Passou isso, o representante vem e recolhe. Ou seja, se ele recolhe, ele já não pode ser mais consumido. Então, se isso acontece ali, deve acontecer em outros mercados também, mas quantidades menores, não sei. Mas olha o prejuízo que eles têm. Tem que ter uma rotatividade enorme para justificar 6 dias de data de validade, né? Então, tudo isso é um dificultador. Uma Coca-Cola tem o quê? 6, 8 meses, nem sei qual é a data de validade, e ainda assim uma proforma, né? Você tem lá um carimbo de validade porque todo produto tem que ter data de validade, mas isso não significa que a Coca-Cola esteja estragada quando ela vence, né? Por quê? Porque ela está fechada, é outro tipo de embalagem. Então, qual é a relação que tem que fazer aqui? Esse suco está na fase de introdução, porque ele está sendo introduzido no mercado, a correlação deveria ser muito mais com a Coca do que com a Garoto para facilitar, né? Para poder vender mais e sair da fase de introdução e já ir para a fase de crescimento numa rapidez um pouco maior, né? Então, talvez esteja aí alguma falhinha de estratégia, mas eles já vão corrigir isso, porque a Coca-Cola é muito rápida nesse processo, né? A segunda característica da fase de introdução: gastos promocionais em nível elevado devido à necessidade de grande esforço promocional. É isso que eu acabei de falar. É muito investimento em propaganda, é muito investimento em comunicação no ponto de venda, em gôndolas especiais, em criar espaços diferenciados dentro da loja, em fazer cartazetes diferentes, materiais diferenciados, até investir também em eventos, em degustação, em demonstrações. Então, o esforço promocional, ele não é só na propaganda, né? A gente vai aprender o ano que vem em promoção de vendas e merchandising. Você fazer, por exemplo, uma ação de degustação dentro do supermercado é uma ação promocional, né? É um esforço de promoção, porque você está tentando, através da degustação, promover o teu produto, né? Lá no consumidor. Então, tem várias ações que se faz, a grande maioria dentro do ambiente de loja, que são todas promocionais, né? Elas entram nessa conta de você fazer promoção. Então, o produto que está lá o ano inteiro, ou pelo menos tendo um grande foco naquele momento, em relação a um grande esforço promocional, ele está tendo um investimento alto em dinheiro, né? Porque não custa barato você fazer um alto nível de ações promocionais no PDV e nas mídias. Então, é uma característica também, né? Por que você tem que fazer um grande esforço promocional? Primeiro, para você informar os teus consumidores potenciais, né? Eles não conhecem o teu produto, ou não sabem que você está produzindo aquilo, então você tem que informar, né? Se você pegar no caso do suco Viva Feliz aí, ele não informou ao consumidor que aquele suco natural tinha assinatura da Coca-Cola, que é um suco da Coca-Cola. Porque se ele informasse isso, o consumidor já ia procurar e dizer: olha, a Coca-Cola lançou um suco natural, então se eu não quero mais refrigerante porque dá celulite, porque engorda, ou porque eu tenho problema de diabetes, eu vou tomar o suco natural, que também tem qualidade Coca-Cola e não vai me fazer mal, né? Por quê? Por que a Coca lança um produto desse? Porque ela está vendo um segmento que está se formando, que é aquele segmento de consumidores que não querem mais produtos artificiais, que não querem mais tomar refrigerante, que querem uma vida mais saudável, e ela vai investir nesse agora nicho, mas que já está se tornando um grande segmento, porque está cada dia aumentando a parcela de consumidores que estão tendo esse tipo de atitude, né? Então, eu vou perder esses consumidores que não querem mais tomar refrigerante porque faz mal? Não, eu vou dar outro produto que satisfaça a necessidade dele, que é o caso o suco natural, né? Mas por que eu tenho que informar o consumidor? Para que ele me reconheça. Senão ele vai lá na loja e fala, entre o Prates, que eu já conheço, que é regional, que eu conheço a história, porque o Prates fez um trabalho em cima disso, já está há mais tempo no mercado,
e esse suco aí, que tem até uma embalagem bonita, mas eu não conheço, não sei, né? Eu vou comprar o Pratos que eu já conheço, que é o tradicional. Então, tem que informar o consumidor, né? Ou você escreve enorme lá na garrafa, Coca-Cola, né? Sou Coca-Cola, produto da Coca-Cola, né? Viva feliz Coca-Cola. Ou você investe em propaganda, investe em promoção para você informar o teu consumidor, tá? Induzir a experimentação do produto. Vocês imaginem que é um produto novo, então você tem que induzir o consumidor à experimentação. Fazer uma degustação no ponto de venda é uma forma, né? Distribuir uma amostra grátis é outra forma. Então, dependendo do tipo de fazer um test drive, é outra forma. Isso é induzir a experimentação. Eu vendo carros, eu não posso fazer uma degustação, mas um test drive é uma espécie de degustação, né? Eu vendo perfumes, eu vou distribuir a amostra grátis. Eu vendo um produto in natura, eu não tenho como preparar ele lá no PDV, então eu vou distribuir pequenas amostras, né? Eu lembro que eu tinha um cliente de arroz que ele foi obrigado a mudar a marca dele, porque ele acabou invadindo uma outra região e descobriram que tinha um registro mais anterior, mais antigo do que o dele. E aí a justiça mandou eles tirarem a marca do mercado, né? Eles tinham um ano para fazer isso. E aí eles começaram a distribuir pequenas amostrinhas, eles fizeram pacotinhos de arroz que dava mais ou menos uma xícara. E aí, lógico que tem todo um preparo, né? Você tem que ter aí as características do produto naquela pequena embalagem. Isso aí vocês vão aprender o ano que vem. Mas esta pequena distribuição de amostras grátis fazia parte dessa introdução do produto no mercado de novo, né? Era uma característica. Então, induzir a experimentação, fazer com que os consumidores experimentem, né? Vocês assistem de vez em quando aquele canal Polishop, né? Que os caras Adoro, ficam prof. o dia inteiro mostrando como funciona um produto, como se Sim, umas pica, como se panelas corta. diferenciadas, que elas só Você faltam fica falar, louco né? de vontade de comprar tudo, mesmo que você não precise, né? Então, aquele canal, ele é uma forma de induzir as pessoas à experimentação. Ele mostra como funciona, ele dá praticamente a experiência para o consumidor de como aquilo vai funcionar, né? A cozinha, mostra como funciona, mostra como o produto age, mostra como corta, mostra como pica. Quer dizer, eles têm um mix enorme de produtos que eles colocam lá, porque a estratégia desses produtos é induzir o cliente à experimentação, porque muito provavelmente a grande maioria dos produtos que estão lá são lançamento. Eu lembro que teve um ano, eu quase nunca assisto porque não dá tempo de assistir, mas teve uma vez que eu fiquei assistindo e eu gosto muito de marcenaria, eu gosto de trabalhar com madeira, né, com artesanato. E aí o apresentador mostrou um negócio lá, uma maquininha que não era furadeira, não era cortadeira, mas fazia de tudo, assim, sabe, para uma pequena marcenaria doméstica. Então, se eu quisesse furar uma madeira, cortar uma madeira, ou trabalhar ela, aquela maquininha fazia, né? E eu lembro que eu fiquei tão empolgada quando eu vi o cara fazendo todo aquele tipo de artesanato que eu peguei o telefone na mão para ligar lá para comprar. E eu parei, respirei, falei, cara, eu não vou usar isso, né? Porque eu gosto da marcenaria, mas eu não sei fazer. Então, não adianta eu comprar essa máquina, que ela vai ficar aqui em casa, eu vou tentar fazer um furo uma primeira vez e depois eu não vou conseguir, vou chamar igual alguém de fora. Então, mas isso me induziu a ideia de querer experimentar aquele produto, que foi uma coisa impressionante, né? Aí eu parei e pensei, lógico que funciona, né? Por que o cara do Polishop está bilionário? Porque, tudo bem, Isa, tranquilo. Porque funciona, né? Ele fica o dia inteiro demonstrando como funcionam os produtos, para induzir as pessoas a experimentarem, a comprarem, né? Prof, Mesmo...
Oi. Tô falando isso, eu lembrei. Eu comprei um fatiador, triturador de legumes que faz tudo. Na verdade, não era da Polishop, mas porque eu vi lá Uhum. que tinha um semelhante que fatiava, que picava, que triturava, que, enfim, só faltava falar. E E você assim, usa? claro, bem mais em conta, porque os produtos de lá também não são tão baratos, né? Sim, porque Mas tem é o pela custo da praticidade Polishop, né? dele. Uma única peça fazer tudo aquilo. E você usa? Opa! Ah, É que muito bom, porque prático. então sou só eu que compro e não uso, né? Mas eu ia até falar agora assim, por exemplo, a Polishop, a função dela não é só você comprar pela Polishop, mas você vê como funciona e depois comprar, né? Ou, por exemplo, você viu aquilo lá no Polishop, depois foi numa loja e viu lá exposto. E aí você acaba comprando por impulso aquele determinado produto que você viu e achou muito legal no Polishop. Então você sobreviveu ao Polishop, né? Mas quando você vê aquele produto lá na loja, na tua frente, pronto para ser consumido, você não sobrevive, você quer comprar e você acaba Sim, comprando. sim. A minha sogra comprou um espremedor de fruta, só que vai um saco de laranja para sair um copo de suco. Mas por impulso, entendeu? Porque viu que faz, é prático, joga laranja, sai pronto, é um trambolho gigante. Mas tá lá, não usa. É, porque ele Por tem que quê? lavar muita Porque, peça, né? sim, e com Daiane, não 20 está laranja, tu funcionando? faz o quê? Um copo. Daiane, não está funcionando o áudio? Eu vi no rosto dela que ela fechou o vinco da testa assim, eu falei, pronto, tem algum problema aí. Daiane, sai e entra de novo, que eu acho que ajuda, tá? Eu vi, deu aqui também o chiadão. Eu não sei se foi a internet, mas aqui também deu o chiadão assim, depois passou. Tá legal agora, Daiane? Falhando muito, entendo algumas coisas, sai e entra de novo, tá? Eu acho que ajuda, tá bom? Eu te aceito de novo se precisar. Então, pessoal, essa o que está falando da fase de introdução, né? Vamos recuperar aí. E aí, o último, né? Por que a gente faz propaganda? Para justamente assegurar a venda lá nas empresas, né? Lá no ponto de venda. Então, eu assisti no Polishop, isso foi uma ação promocional, foi um investimento em propaganda. Eu vi a degustação, eu vi a propaganda na televisão, eu vi que o Faustão falou no programa do domingo, eu vi que o Hulk está fazendo uma promoção daquela marca. E aí eu chego na loja e vejo aquele produto que eu vi lá na televisão, vi como funcionava, vi como. E aí eu não aguento, né? E por impulso eu acabo comprando todos esses produtos. Pessoal, melhorou? Melhorou o áudio? Pra mim tá normal. Eu acho que era o ar-condicionado que eu liguei aqui que estava dando interferência para vocês, tá? Eu desliguei ele aqui agora. Agora Acho que melhorou. tá bom. Não, Prof, continua, tá bem chiando. Agora deu de novo. Ué, que coisa estranha. Normalmente é super limpo, né? Então, pessoal, voltando aqui, quais são as características da fase de introdução, tá? Despesa maior que receita, altos investimentos em mídia, né? Muito esforço promocional para você conseguir abrir mercado, então você tem que ter investimento e treinamento também na sua força de vendas. Então, é assim, aquela fase introdutória do produto, né? Depois que você passa por isso, que você começa a vender mais, a primeira coisa que você vai perceber que você saiu da fase de introdução e passou para a fase de crescimento é porque tuas vendas vão fazer essa curvatura aqui, né? As tuas vendas vão subir. E aí você vai começar a ter mais receita do que despesa, né? Você vai começar a ter lucro, vai começar a ter retorno do investimento que você fez naquele produto, né? Essa é a primeira característica da fase de crescimento. Todo mês eu vou vendendo mais, ou de ano em ano eu percebo no meu balanço que eu estou ganhando mercado. Débora do céu, quase me engoliu aqui agora.
Cada ano eu vou ganhando mercado, né? Então, eu percebo que eu estou crescendo, né? Não é porque agora está me dando lucro e eu estou assim estabilizado. Não, todo ano ou todo mês ou em relação ao ano anterior, eu percebo um crescimento, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o ano inteiro, aí todo mês, janeiro de 2019, o crescimento ele é avaliado não em relação a fevereiro, ele é avaliado em relação a janeiro de 2020, né? Ou janeiro de 2018. Então, ou o ano anterior, ou o ano posterior. Ou você vai fazendo um histórico de crescimento, né? Então, você vê lá no Jornal Nacional, às vezes, na área de economia, vem aí o crescimento de julho, né? O pessoal está muito otimista, porque o crescimento de julho está dando uma aquecida. Aí ele fala em relação a maio, mas principalmente em relação a julho do ano passado, né? Crescimento é em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, se todo mês, todo ano, você percebe que você está crescendo em relação ao ano anterior, ao mês anterior, você percebe que você está na fase de crescimento daquele determinado ciclo de vida do produto, né? Essa é a primeira característica nessa fase aí em que você saiu aqui debaixo da introdução, que você estava vendendo, vendia, mas não conseguia pagar suas contas, você tinha que ter aí um alto investimento, né? Aqui você começa já a ter retorno daquele investimento que você teve lá na fase inicial, né? Então, rápida expansão das vendas, o produto agrada a maioria dos clientes, que além de vender o produto, pode até voltar a comprá-lo. O que é esse vender, entre aspas, né? Aqui entra aquela ideia de que se você conquista o teu cliente e ele falar bem de você, ele vende o teu produto para você, né? Principalmente hoje, nessa época de mídias sociais aí, se você agrada um consumidor no lançamento e ele começa a falar muito bem de você, as tuas vendas se alavancam muito rapidamente. Mas também, se ele falar mal, o contrário é verdadeiro, né? Você despenca na venda em função desse produto que criou muita expectativa e acaba não atendendo a toda essa expectativa do consumidor, né? Então, se eu estou vendendo cada vez mais, se eu estou crescendo de mês em mês, de ano em ano, é sinal de que meus clientes gostam do meu produto e voltam a comprar, porque a gente não sobrevive de cliente novo todo mês, né? A gente tem que manter os clientes que a gente conquista e ganhar novos clientes, é assim que a gente cresce. Porque tem produto que você não consegue fazer o consumidor comprar mais ou consumir mais, né? Então você tem que manter aqueles clientes, mas sempre ganhar novos, né? Esse ganhar novos é sinal de que os clientes estão se agradando, que a propaganda está agradando, que você está atingindo as expectativas desses teus consumidores. Até aí tudo bem? Estão me entendendo? Que bom, então vamos continuar aqui, né? Então, fase de crescimento, essa ideia de vender é sinal de que você está agradando os teus consumidores, você está entregando para eles aquilo que você tinha prometido e eles falam bem de você no mercado, falam bem do teu produto e voltam a comprar o teu produto. Eles fidelizam essa compra, né, para fazer você crescer no mercado. Nessa fase, novos concorrentes entram no mercado atraídos por novos clientes e lucros. Pessoal, vocês já viram numa cidade quando lançam uma coisa nova, não dá 6 meses, tem mais 4 iguais vendendo a mesma coisa? Tipo quando entrou o açaí, vamos pegar um exemplo bem simples. Entrou o açaí aqui na nossa região. O açaí não é típico daqui, né? Não existe o hábito, ou não existiu o hábito. Ou as próprias esses barzinhos de como é que chama? De arguile, né? As tabacarias. Vamos pegar a tabacaria como exemplo, né?
Você tem uma primeira tabacaria que é lançada, e aí ela tem que fazer todo o esforço de atrair cliente, de fazer os clientes experimentarem a tabacaria, dos clientes considerarem se é bom ou não, dos clientes se acostumarem a fumar o arguile naquele ambiente, dos clientes ficarem naquela marofa de fumaça e acharem que isso não é ruim, né? Criar toda uma ambientação e um hábito das pessoas irem num lugar como esse. Passa 6 meses, abre mais 4 tabacarias. E aí, esse primeiro que teve todo o esforço de convencer os outros, acaba muitas vezes perdendo clientes para aqueles 4 que abriram depois, até com novidades melhores, às vezes, porque eles olharam aquele primeiro lá e falaram, não, isso aqui acho que eu vou fazer melhor se fizer dessa forma. Isso aqui ele fez desse jeito, mas se eu fizer assim é melhor. Ele até aprende com os teus erros iniciais e acaba abrindo um lugar ainda melhor do que esse primeiro lugar que foi aberto. Então você percebe que esse produto que você que você lançou no mercado está na fase de crescimento, porque você percebe que você ganhou concorrentes. Se você ganhou concorrentes, é porque as pessoas estão vendo que aquilo está dando dinheiro. E isso é em tudo. Se você abrir um carrinho de cachorro-quente na frente da faculdade, não vai demorar muito, vai ter um em cada esquina, além do teu. Porque o cara viu, olha, o cara está lá vendendo, sempre tem fila, né? Sempre tem aluno comprando, é pertinho da faculdade na rua, vou abrir um também, né? Risco é pequeno. Quando você vê, você está dividindo aquela tua mesma clientela com mais 3, 4 ou 5 que vendem a mesma coisa que você. Fase de crescimento, né? Porque um produto na fase introdutória dificilmente vai ganhar um concorrente logo de cara, porque o mercado vai primeiro avaliar para ver se aquele produto emplaca, né? Se o produto emplacar, ele vai lançar também algo similar, algo parecido, mas ele vai fazer concorrência para você, né? Aí você percebe que você já entrou em outra fase daquele teu ciclo de vida do produto, tá? Introduzem novas características ao produto e expandem os canais de distribuição, tá? Você imagina, tá? Você tem... Vamos continuar com a arguile, tá? Para a gente compreender isso, tá? Você tem uma tabacaria e você tem aquela quantidade de clientes e você tem uma capacidade máxima de atendimento dentro daquele teu estabelecimento, né? Conforme a legislação, conforme o espaço, conforme o horário e tudo mais. Qual é a forma que você tem de aumentar as suas vendas? O que vocês fariam? Já não cabe mais gente dentro daquela minha tabacaria. Aumentar o espaço. Aumentar o espaço é um. Que mais? Abrir novas lojas, quem sabe? Vou abrir a tabacaria 2, né? A tabacaria do João 2, a tabacaria do João 3. Vou criar outros canais de distribuição, né? Vou criar Ou outros... até mesmo outro nome, né? Ou outro nome, quem sabe, né? Então, como é que eu faço para continuar crescendo dentro daquilo que eu estou vendendo? Eu vou ofertar em outros lugares, né? Eu vou aumentar o meu canal de distribuição. Esse é um foco. E a outra forma de eu aumentar minhas vendas é eu melhorar a qualidade desse meu produto, eu mudar as características, né? Então, se eu estou ofertando de uma forma, eu vou tentar mudar e ofertar de outras formas, ou um outro produto. Então, na minha tabacaria tem narguile de, sei lá, 4 mangueiras e tem 6 fragrâncias que você pode escolher. Eu vou colocar uma de 8 mangueiras e vou aumentar para um mix de 20 fragrâncias. Eu nem sei se funciona assim, porque eu acho que eu fui uma vez na vida numa tabacaria, mas eu acho que está dentro desse conceito, né? De você ofertar mais coisas para aquele consumidor. E até, sabe o que é interessante? Que a estratégia que essas tabacarias usaram lá na fase de introdução, elas eram mais loja de venda de narguile e de produtos para narguile do que a tabacaria em si, né? Então, elas vendiam o produto ali,
e se você quisesse, você tinha um espaço para fumar o narguilé lá dentro, né? Era assim que era lá no começo, porque ninguém tinha o hábito, né? Depois que todo mundo tinha criado o hábito, a estratégia de crescimento mudou no sentido de agora nós não vendemos mais o arguile. Você venha fumar aqui. Eu vendo para você a essência, eu te dou o narguile, todo dia você pode pegar um modelo novo, eu te dou o carvão, eu te dou o espaço, te sirvo até a bebida que você pode comprar para você ficar aqui com seus amigos e confraternizar, e mudou o foco. Tá vendo como no crescimento a estratégia muda? Então, lá no começo, você entrava, você tinha muito mais. Hoje você entra numa tabacaria, tem lá um cantinho onde o cara até te vende uma essência, até te vende um narguile mais simples, até te vende o carvão ou alguma outra coisa, mas o foco dele é fazer você fumar ali, porque é ali que ele vai ganhar o dinheiro, né? É ali que é a venda dele, né? Ele não quer mais que você leve para casa. No começo ele queria que você levasse para casa para você habituar a fumar o arguile. Depois que você habituou, ele mudou a estratégia e fez você começar a fumar ali no estabelecimento, porque a venda dele, o lucro dele não estava em vender a essência para você, mas fazer você fumar ali dentro do estabelecimento. Então, fase de crescimento. Né? Um outro exemplo que a gente pode dar muito aqui da fase de introdução e de crescimento é quando a Três Corações lançou aquela cafeteira que vem com aqueles refis. Alguém de vocês tem? Tem essa cafeteira? Não precisa ser a Três Corações, pode ser outra marca. Quem lançou aquela cafeteira com aquele tipo de refil, com os cafés especiais, foi a Três Corações, né? Aí lá no começo, não sei se vocês lembram, mas você tinha assim, você tinha as promoções na televisão, o Faustão vendia, a Ana Maria Braga fazia merchandising da cafeteira Três Corações. Você comprava a cafeteira e ganhava 2, 3, 5 caixas de refil, que não são baratas. Então, você comprava a cafeteira que era cara na época, você pagava 300 e poucos reais e ganhava o refil. E aí você começou a acostumar, você usou todos aqueles refis que você ganhou, e aí você comprou mais refis, aí eles lançaram outros sabores para você continuar comprando. Hoje, quando você vai comprar uma dessas cafeteiras, qual é o valor médio dela? Alguém tem essa informação? Pior que eu não tenho noção, prof, de quanto é uma cafeteira dessa. Que tipo de promoção ela faz hoje? Então, vou mudar a pergunta. Ela vende a cafeteira ou ela vende o refil? Ela praticamente te dá a cafeteira. Por quê? Porque lá no começo, ela vendia a cafeteira e te dava o refil, para você acostumar a ter o hábito de tomar aquele café. A mesma forma que o cara do narguilé fazia quando ele te vendia a essência, né? Para você fumar em casa. Agora que você já acostumou com os cafés, a cafeteira é baratinha, mas os refis não são tão baratos, né? E aí você tem aí, no começo você tinha 6 sabores, agora você tem uns 20. Você pode escolher todos os tipos de café do mundo, tem nesses refis se você for numa loja especializada de café. E aí você compra aquele que lhe convém, aquele que te faz melhor, que você gosta mais, né? Quando a Três Corações lançou essa cafeteira com esse refil no mercado, só tinha ela. Era um lançamento, era uma novidade. Então, por isso também era mais caro, porque não tinha concorrência. Num segundo momento, outras marcas lançaram um modelo similar no mercado, não igual, porque por causa da questão das patentes, mas lançaram modelos similares. Por quê? Porque esse produto já estava na fase de crescimento. As pessoas o mercado viu que aquilo vendeu, que aquele esforço inicial da Três Corações deu resultado, e ele começou a investir
em produtos similares para também vender as cafeteiras e esses refis. Hoje está na fase de maturidade, eu considero assim. Por quê? Porque o consumidor que se encantou por esse tipo de coisa, ele se encantou e continua tomando. Tem aqueles consumidores, tipo eu, que compra a cafeteira e toma lá um mês, porque é novidade, enquanto tem aqueles refis, e depois encosta do lado e não toma mais, porque aquele hábito não pegou para este consumidor. Mas para os outros, em que esse esforço de mídia foi feito e o consumidor é mais propenso a esse tipo de produto, ele acabou mudando o hábito e deixando de tomar, por exemplo, nesse café, ou deixando de comprar um Itamaraty coando todo dia, ou deixando de comprar o Melita, ou deixando de tomar chá, né, dependendo do caso, para começar a consumir todos os dias aquele café diferenciado, aquele café com sabores que ele vai escolher conforme o que ele quer tomar naquele determinado momento. Então, um lançamento de um produto no mercado, pessoal, é uma mudança de hábito do consumidor. Você tem que fazer ele acostumar a gostar do teu produto, acostumar a consumir o teu produto. E tudo no mundo é uma questão de hábito. Vou dar um exemplo bem assim, mais agressivo para vocês, tá? Como é que acontece para que um traficante consiga convencer um não usuário a se tornar usuário? Qual é a estratégia? Para ele se tornar usuário? Eu sou traficante de drogas e quero convencer você me dá a Débora, droga até que eu me vicie para passar a comprar de você. Exatamente. Eu te dou todo dia um pouquinho, ou quando você quer, e sou muito querida e muito legal com você, e vou te dando pequenas doses cada vez que você quer. Tipo, sou tua melhor amiga, toma aqui, né? Ah, capaz, vai, pega, né? Quando você vai pedir, que ele percebe que você já está viciado com extrema necessidade daquilo, ele vai te colocar o preço. Então, o mercado, sob determinados aspectos, quando você vai fazer um lançamento de um produto desconhecido, ele é meio assim, né? Vou pegar o exemplo dos celulares novamente, lá em 1995, quando foi lançado no Brasil, a gente não tinha, como eu falei na aula passada, a gente nem sabia para que precisava de um celular, né? Para que eu preciso um telefone pendurado em mim para que a pessoa me ache 24 horas por dia? Não há necessidade. Por quê? Porque até ali eu nunca tinha isso disponível, então eu não sentia falta de algo que eu não conhecia. E aí, o que as operadoras fizeram? Você comprava o celular e daí tinha lá, compre o celular da TIM e ganhe 1 ano de conta grátis. Compre o celular da TIM e ganhe ligações free para números da mesma telefonia. Então, de TIM para TIM, de Vivo para Vivo, tinha a Global na época, de Global para Global, de Claro para Claro, que foram a Claro e a Vivo surgiram depois, né? Então, tinha a Brasil Telecom, que tinha uma promoção que você comprava, e esse era um cartão que todo mundo queria depois que a promoção acabou. Era conta vitalícia. Vocês sabem o que é isso? Uma marca de celulares lançar um cartão em que você tinha free vitalício, para você fidelizar o cliente naquele número, naquele modelo de marca de aparelho, Isso hoje a gente pensa, fala, é tão fora de noção, porque a questão até da marca do aparelho é uma coisa hoje muito subjetiva, mas na época não era. Eles ganhavam dinheiro vendendo o aparelho, né? E aí não ganhavam dinheiro com a conta telefônica, ou pelo menos no primeiro momento, porque era essa questão aí que eu estava falando com a Débora. Como é que eu convenço um cara que nunca usou celular, que nunca precisou de celular, e que não vê utilidade num celular, a usar? É o mesmo princípio do traficante. Dá o plano, né? Eu te dou de graça, né? Usa aí, vai usando. Eu te dou 6 meses de graça.
te dou 6 meses lá no começo, te dou 6 meses pacote, o combo, né? Mensagem e telefone, que era a única coisa que um celular fazia no começo, né? Você pode mandar X mensagens de graça. Então, você tinha lá um combo de 50 mensagens free. E aí, o cara, no começo, aquilo para ele não fazia nenhum sentido. E depois ele começou a usar e se habituou tanto a usar que, quando acabava as 50 mensagens, ele ia lá e comprava mais. E aí, aquele mais é que era o lucro. Deu para perceber a ideia de você lançar um produto no mercado? Principalmente quando o cliente nem percebe ou nem sabe que ele tem aquela necessidade, você tem que criar aquela necessidade nele. É uma coisa, uma estratégia assim, muito bem feita para que em pouquíssimo tempo as pessoas saíssem da ideia de que nem sabiam o que era um celular para a ideia de que não conseguem dormir sem o celular do lado do travesseiro. Dorme sem a pessoa, dorme sem o filho, dorme sem conforto, mas o celular tem que estar ali do lado, né? Então, como você criou uma tal necessidade em algo que, a princípio, o consumidor nem sentia necessidade, fazendo essa estratégia, acostumando ele ao uso daquele produto. E aí ele ficou tão acostumado ao uso daquele produto que ele não vive mais sem, e aí ele paga, né, pagava lá no começo o que a empresa queria, porque ele estava refém do uso daquele determinado produto, né? Então, foi uma estratégia muito bem feita lá no começo, e a gente, enquanto consumidor, às vezes até olhava e dizia, mas o que uma empresa ganha dando telefonema grátis se ela vive do telefonema, né? Se eu Ela não me vivia da engano, venda prof, do aparelho, né? se eu não me E engano, naquela época tinham eram telefones fixos, né? Então eles davam o plano para você poder ligar para telefone fixo com aquele pacote que eles estavam dando. Exatamente, porque lá no começo ainda todo mundo tinha os fixos, todo mundo tinha telefone na residência, telefone no escritório. Era por Então, custo, né, eu prof? tenho telefone celular. Olha, imaginem isso. Só o pai da família tinha telefone celular, né? E ele não podia ligar para casa porque ele pagava, ele não podia ligar para o trabalho porque ele pagava. Eu me lembro que a gente ligava a cobrar, ou ligava e desligava para a empresa ver que a gente ligou e a empresa ligava de volta, porque no começo você pagava e quem recebia pagava. Olha como nós evoluímos, né? Então, o combo, igual a Débora falou, para qual que era o pacote? Você pode ligar para um fixo. E tinha uns que até diziam, você pode colocar até 10 números fixos que são os teus preferenciais free. Não era para todos, né? Aí você colocava o telefone da tua mãe, o telefone do teu namorado, o telefone da empresa, o telefone dos teus 3, 4 melhores amigos, né? O telefone do teu sogro, da tua sogra, e tava ali os 10 telefones que você podia ligar free, né? Para quê? Para fazer com que a pessoa também sentisse vantagem em ter um telefone celular além dos fixos para os quais ela podia ligar. Então, tudo isso foi um processo, né? No caso dos celulares, muito rápido, porque foi uma criação de um produto que foi muito útil para um determinado período e está sendo cada vez mais útil em função das novas tecnologias. Mas lá no começo houve essas estratégias, né? Bem lembrado, Débora. Eu tinha até me esquecido desses combos aí. Você comprava lá o número e outra, você tinha. Se você comprasse o número da TIM, você não podia sair da TIM, porque se você saísse, você perdia o número. Hoje, com a portabilidade, que para nós é algo muito comum, essa portabilidade ela foi uma briga de mais de 10 anos. Porque quando você, por exemplo, você tinha lá um número, né? Vou dar o exemplo dos meus 2 irmãos mais velhos. Eles têm números que eles nunca mudaram. São sempre os mesmos desde o primeiro celular. Até 2015, eles eram TIM, porque esse número inicialmente era da TIM. E aí, a TIM podia colocar para esse tipo de cliente o preço que ela quisesse, porque se ela quisesse largar a TIM, porque a tarifa ficou muito cara, porque o serviço era ruim,
ou alguma coisa nesse nível, eles iam perder esse número. E este número, para quem trabalhava na época, quem trabalha isso até hoje, é o teu número de referência, é o teu celular. Aí você troca todo aquele teu cadastro de clientes e de pessoas que têm o teu número, acabavam perdendo contato com você. E esse era o maior patrimônio, e ainda é, né? Eu, às vezes, vejo vocês trocar. Tem gente que troca de telefone a cada 6 meses, a cada 4 meses. Eu acho isso inconcebível. Porque essa pessoa ainda não percebeu que cada vez que ela troca de número, ela perde toda uma riqueza de contatos, de mailing, né, que a gente fala do list, mailing list de pessoas, que é um desperdício. Então, o que essas companhias faziam? Primeiro te viciavam no uso, né? Depois te davam benefícios em relação aos fixos. Depois que você estava completamente dependente daquele sistema, porque você já nem tinha mais fixo, você só tinha o celular e você tinha todo o teu cadastro de clientes dentro daquele teu aparelho, eles te cobravam a tarifa que eles queriam, porque você não tinha opção, né? Então, E outra coisa, prof. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro celular, isso há muitos anos, eu ganhei um dinheiro e era R$ 89 naquela época, um celular, né? Só que você comprava o aparelho, ele não tinha chip. Aquele aparelho era aquele número e nunca mais mudaria se eu trocasse, né? Então, aquele número eu mantive ali até que o celular durou. Depois eu não consegui mais manter aquele número porque o celular estragou. Então, depois disso, veio mudando, né? Sim, o sistema de chip ele veio em 2005, quando saiu do sistema analógico para o digital, né? Então, até ali, o número era do aparelho, exatamente isso. Então, estragou o aparelho, você tinha que ir lá na TIM, comprar um novo aparelho, a TIM migrava o número para você, mas você perdia a tua agenda, perdia teus contatos, perdia falar que era um mensagens. Tijolão, né, prof? Oi? Era um tijolão, né? O meu era um Ericsson que tinha uma antena, meu Deus, era como se fosse um telefone portátil hoje, sem fio. Sim. Porque era os bambambam, né? E daí a gente fazia ali em 10 vezes para conseguir ter um celular daquele, né? Sim, e era caro, né? Então você tinha toda uma sistemática para vocês verem como esses produtos vão evoluindo no mercado. Cada fase, uma estratégia, né? É por isso que a gente está falando sobre isso, né? Então, fase de introdução, eu preciso fazer as pessoas conhecerem o celular e preciso fazer elas saberem por que elas precisam, porque elas mesmo ainda não conhecem e ainda não sabem, né? Se falasse para o cara em 1998 que em 2020 o cara ia dormir com o celular do lado e que se ele esquecesse o celular no trabalho, ele ia voltar 50 quilômetros para buscar o celular porque ele não fica sem ele até o dia seguinte, o cara ia dizer, você está louca, né? Quem é que precisa de um negócio desses? Porque isso foi se desenvolvendo no mercado para que o consumidor justamente tivesse essa leitura da necessidade, né? Agora ele já tem necessidade, então nós vamos mudar a nossa estratégia. Agora a estratégia é ganhar dinheiro em cima desse cliente que não pode mais ficar sem celular, né? Virou chip, agora ele pode trocar de aparelho, então vamos criar um monte de aparelhos para poder fazer ele trocar mais vezes, né? Criou-se a portabilidade, agora você não precisa mais ficar com o mesmo número na mesma operadora. Começou a ter concorrência, né? A operadora X é ruim, eu vou trocar para a operadora Y e vou levar meu número, né? Hoje ninguém mais sabe se o teu telefone é TIM, é Vivo, é Claro. Na época sabia. Se você era 99, você era TIM. Se era 88, claro. A Vivo 84 era Brasil Telecom. Exatamente. Então, a Vivo era 91 e ainda é, né? E aí você olhava e dizia, bom, meus amigos, nós somos aqui num grupo de 5 amigos, vamos todo mundo comprar o número da mesma operadora, porque daí a gente fala barato entre nós, né? A gente fazia pacote na empresa para os vendedores, todo mundo da mesma operadora, porque entre nós conseguimos falar barato ou de graça. Se cada vendedor tivesse o número de uma operadora,
você não conseguia fazer isso, né? Então, são estratégias. Hoje, você falar isso para um grupo de vendedores, ele vai dizer, não, você está louca, a minha área lá do Mato Grosso não funciona TIM, eu preciso de um Vivo. O outro vai dizer, não, mas lá no interior do Paraná só funciona Claro. O outro vai dizer, não, mas aqui na minha região é a TIM. E aí você tem que fazer toda essa variação, mas você consegue, por quê? Porque a concorrência permite que você ganhe vantagens em cima desse uso também, né? Então, gente, mudou a fase do ciclo de vida, mudou as estratégias. Então, essas características da fase, elas têm que ficar muito bem claras, para a gente saber em que nível que o nosso produto está, né? Se eu estou lá na fase o meu produto está saindo de linha do mercado, não adianta eu ficar investindo em propaganda, que é dinheiro jogado fora, né? Então, tenho que reconhecer as fases para eu entender o que eu vou fazer para eu conseguir me manter no mercado nesse nível, né? E só para finalizar aí, a gente já está no final da aula, no estágio de crescimento, me desculpem, o lucro aumenta e você consegue diminuir o investimento em mídia e em propaganda. E aí você começa, como você vende mais, você também começa a ganhar em escala, né? Vocês já tiveram algum professor que falou com vocês sobre economia de escala? Ainda não. Não? Então, eu vou só resumir, mas eu acho que o professor Marcelo, em economia, vai falar sobre isso com vocês. O que é a economia de escala, né? Imaginem você produzir um único carro, o custo que você tem. Aí você vende 10 carros. Você dilui aquele custo em produção de 10. Aí você começa a vender 100. O teu custo vai caindo. Até, lógico, vai chegar num momento em que esse teu custo não baixa mais, porque tem um investimento que você tem que fazer, né? Mas até a questão da quantidade de funcionários, de matéria-prima, de hora trabalhada, de uso de materiais, você consegue diminuir o custo de produção quando você consegue aumentar a quantidade de produtos que você efetivamente produz. Isso é economia de escala. Porque se você tem que vender um único carro a 100 mil reais porque ele é caro para produzir, quando você produzir 1.000 carros ou 10 mil carros, esse custo inicial cai para 50. Porque ficou mais barato produzir, porque você está produzindo em linha de produção, né? E não é mais quase artesanal, e aí você consegue ganhar em escala. Quando a tua venda cresce, é isso que acontece. Eu não estou mais na fase de introdução lá vendendo 10 produtos por semana ou 100 por mês. Eu estou na fase de crescimento. Todo mês eu vendo 150, 200, 250, 300 e eu tenho que produzir isso, né? Então, quanto mais eu vendo, mais eu produzo, mais eu ganho lucratividade, porque o meu custo ele vai caindo em termos de economia de escala. Deu para entender isso bem, assim, simplificadamente? E aí, para finalizar, na aula que vem eu vou dar uma puxada nisso de volta, né? Você tem que ter sempre novas estratégias de preço, de promoção e de propaganda para, de vez em quando, você dar um gás para você continuar crescendo, né? Então, as ações promocionais, elas funcionam nesse aspecto, né? Dá uma esfriada na minha venda e eu percebo que eu não estou mais vendendo como eu vendia no mês anterior, eu vou lá e coloco uma ação promocional forte para eu ganhar mercado e continuar vendendo, né? Então, características da fase de crescimento. Todo mês, todo ano, eu percebo que eu ganho mais mercado, eu não estabilizo num determinado nível e não consigo continuar crescendo, né? A fase de crescimento me permite ir ganhando mercado conforme as minhas estratégias. Ok até aí? Ok. Alguma pergunta, pessoal, sobre a fase de introdução e a fase de crescimento? Bom que a aula ficou gravada, prof. A gente Sim, eu estou gravando nota. todas elas e jogo lá, tá? Porque daí a gente vai anotando o que tu vai falando, mas daí depois daqui, vamos supor, um mês,
o que tu falou hoje fica meio vago, né? E a gente Ótimo. consegue assistir de novo. Eu vou jogar tudo lá. Eu tenho um canal no YouTube e eu tô jogando tudo lá para vocês poderem recuperar. Daí eu jogo o link ali na pasta, né? Vocês Já vamos podem se aproveitar e se inscrever no seu canal. Faz a propaganda, Pro. inscreva, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Dá um likezinho. like, ative o sininho. É isso aí. Porque lá, pessoal, eu achei a maneira mais fácil de organizar essas aulas e de gravar elas. Porque se eu deixar no meu computador, elas são muito grandes, né? E aí a gente acaba perdendo. E lá não, lá em qualquer lugar que vocês estejam, se vocês colocar no YouTube Márcia Hanzi, vai abrir a pasta das aulas, né? E não só das aulas, tem palestras, às vezes eu coloco um vídeo que eu acho legal, então tem tudo lá que para vocês buscarem, para vocês relembrarem aquilo que a gente já aprendeu, né? Então, é legal por causa disso, tá? Deixa eu dar uma pegadinha de vocês aqui no final da aula, eu vou só terminar a gravação, mas a gente vai conversar um pouquinho, tá?